Fala, gente boa! E se eu dissesse a vocês que ali na Rua Afonso Pena já houve um clube de futebol e que esse clube de futebol esteve muito próximo de ser campeão da cidade? Bom, isso pode parecer algo bizarro, né? Tão bizarro quanto, por exemplo, o Lula declamando poema, né? Mas brincadeiras imbecis, né? Brincadeiras bobas à parte, né? Agora, voltando a falar sério, sim, ali na Rua Afonso Pena já houve um clube de futebol, um clube até relativamente importante, né? Bom, em 19 de julho de 1938, foi fundado o Afonso Pena Futebol Clube. O Afonso Pena, né, obviamente, ele foi fundado em uma das residências que ficavam ali na Rua Afonso Pena. Isso é mais do que óbvio. Bom, o Afonso Pena, né, até vou mostrar para vocês o uniforme e o distintivo do Afonso Pena, tá? O uniforme do Afonso Pena era esse aqui, tá? Vocês estão enxergando? Esse aqui era o uniforme do Afonso Pena, tá? E o distintivo do Afonso Pena era esse aqui, tá? Esse era o distintivo do Afonso Pena, né? Então, tanto o uniforme quanto o distintivo eram bem simples, né? Bem simplesinhos, né? O Afonso Pena era uma agremiação bem modesta, né? O primeiro presidente do Afonso Pena foi o Virgílio da Silva. Então, não só ele, né, mas diversas famílias ajudaram, né, no crescimento do Afonso Pena. Tinha os Fagundes, tinha os Castelhano, né? Enfim, diversas famílias ali do Bucarém ajudaram a criar o Afonso Pena. Bom, o Afonso Pena, ele chegou inclusive a ter o seu próprio estádio. Esse estádio era o estádio Germano Stein. O estádio Germano Stein, ele foi inaugurado em dezembro de 1938, ele estava localizado na rua Porto Belo. Então, a sede do clube ficava na Rua Afonso Pena e o estádio do Afonso Pena ficava na Rua Porto Belo. Repetindo, era o estádio Germano Stein, né? Como vocês devem se lembrar, os mais velhos, né, devem se lembrar, ali próximo dessa região que eu estou mencionando, até 1996, ali funcionava uma das fábricas do conglomerado da Stein, né? Essa fábrica, ela, como eu disse ainda há pouco, acabou sendo extinta, né? Ela acabou fechando em 96 e até mais ou menos 10 anos atrás, quem passasse pela Ponte do Trabalhador, era possível você ver, né, ali da ponte, um guindaste que ficava ali do lado desse prédio, que ainda existe, né? A parte desse prédio que fica para o rio, né, a margem do rio, ali era possível você ver um guindaste, né? Como é sabido, né, ali onde hoje é a Ponte Mauro Moura, muito tempo atrás, ali foi um porto. Então, possivelmente, isso foi uma das coisas que restaram da época que aquele local foi um local portuário, né? Que ali existia um porto, né? Mas voltando, embora o Afonso Pena ele tenha sido fundado em 1936, ele só se filiou à Liga Joinvilense de Futebol em 1938. Ainda não tinha esse nome de Liga Joinvilense de Futebol, era a Associação Catarinense de Desportos. Só em 1952 é que surgiu o nome atual, Liga Joinvilense de Futebol. Pois bem, o Afonso Pena ele não fez um bom campeonato em 38, né? Só que ele venceu, derrotou o América no jogo do turno e no jogo do retorno do campeonato da cidade, o Afonso Pena conseguiu empatar com o América. Então, esses dois resultados positivos contra o América acabaram chamando a atenção. E o Afonso Pena, em 1945, ele conseguiu empatar em 3-3 com o Caxias, jogando no Ernestão, e chegou na última rodada do campeonato, dependendo apenas de um empate para ser campeão da cidade. Acontece que o Caxias acabou sendo, digamos, não muito legal com o Afonso Pena, com o coitado do Afonso Pena, porque o Caxias acabou dando de 4-0 no pobre coitado do Afonso Pena. O craque, o grande destaque do Afonso Pena era o Skanda Matar. O Skanda Matar é considerado o maior jogador da história do Atlético de São Francisco.
Inclusive, o Atlético de São Francisco, tendo Scandamatter no time, ele foi vice-campeão estadual em 1938. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Já houve um clube de São Francisco que chegou na final do campeonato estadual, por incrível que pareça. Pois bem, não, essa final de 45 não foi a única final entre Caxias e Afonso Pena. Eles também, os dois também decidiram o torneio início de 1940 e um torneio chamado Taça Cidade de Joinville também em 1945. E também houve uma quarta final entre Caxias e Afonso Pena, que foi a final do torneio de encerramento de 1944. Bom, em todas essas finais deu Caxias. Então, nas únicas oportunidades que o pobre coitado do Afonso Pena teve para erguer uma taça, para dar a volta olímpica, o Caxias maldoso, malvado, como sempre, acabou acabando com a alegria do coitado do Afonso Pena, né? Então, essas foram as únicas finais que o Afonso Pena acabou disputando. E, infelizmente, para os poucos torcedores do Afonso Pena, o final não foi nada agradável, né? Eles acabaram perdendo todas as finais, todas essas 4 finais para o Caxias, né? Bom, o Afonso Pena, por incrível que pareça, de 1946 até 1949, o Afonso Pena acabou mudando de nome e acabou também mudando de uniforme. O Afonso Pena acabou mudando o seu nome para Flamengo. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O uniforme, obviamente, acabou sendo um uniforme igual ao do Flamengo Carioca. Só que essa mudança de nome não deu nada certo. O Afonso Pena era o Flamengo, né? O Flamengo do Bucarém, né? Se tornou um dos sacos de pancada do campeonato da cidade, né? Para vocês terem uma ideia, em 1948, nos 2 jogos entre a América e o Flamengo, né? O ex-Afonso Pena, né? O América ganhou de goleada. No jogo do primeiro turno, o América ganhou de 10-0. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. 10-0. América 10-0. E no jogo do retorno, o América ganhou de 11-1. Sim, o América venceu o primeiro jogo de 10-0 e o segundo jogo de 11-1, né? Então era essa a rotina do Flamengo, apanhar feio, né? E para variar, em 18 de setembro de 1949, o Atlético de São Francisco ele foi campeão de Joinville, derrotando o Flamengo do Bucarém por 4-1. Né? Então, além de apanhar feio, o então Flamengo, né, o ex-Afonso Pena, acabou sendo coadjuvante na festa do Atlético de São Francisco. Atlético de São Francisco que também foi bicampeão da cidade de Joinville em 1949 e 1950. Por incrível que pareça, um clube de São Francisco já foi campeão do campeonato de Joinville, né? Isso já aconteceu isso, por incrível que pareça, né? Mas voltando ao Afonso Pena, no período de 1950 até 1954, o Afonso Pena não disputou nenhum campeonato. Em 1955, o Afonso Pena voltou a disputar o campeonato da cidade e em 1956 o Afonso Pena disputou seu último campeonato. Ao que tudo indica, o Afonso Pena ele acabou sendo extinto, ele veio a ser extinto em 1957. Inclusive a família da esposa do Roberto Dias Borba, para quem não sabe, o Roberto Dias Borba, ele é um jornalista esportivo das antigas, né? Dos mais experientes jornalistas esportivos de Joinville, e ele é conhecido como Lionel Messi do jornalismo esportivo de Joinville. O cara é muito fera, né? Mas voltando, a família da esposa dele, do famoso Beto Borba, né? O pai, no caso o pai da esposa dele, né? Chegou a ser presidente do Afonso Pena nesse período em que ele teve o nome de Flamengo, entre 1946 e 1949. Inclusive, a família da esposa do Roberto Dias Borba tinha, eu não sei se ainda tem, muitas fotos do Afonso Pena na época que se chamou Flamengo. Possivelmente outras famílias ali do Bucarém, talvez até outras famílias, tem fotos do Afonso Pena.
infelizmente o Afonso Pena ainda existe apenas na memória dos mais antigos, né? Em fotos amareladas bem antigas, né? Como eu disse há pouco, lá em 57 o Afonso Pena acabou desaparecendo, né? Sem deixar vestígios, né? Bom, pessoal, era isso, né? Perdoe-me caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora, né? Como você sabe, é muita informação e é humanamente impossível se lembrar de tudo, a não ser que eu tivesse um computador no lugar do cérebro, mas como isso não é possível, então fica por isso mesmo, né? Muita coisa importante acaba ficando de fora. Mas caso vocês queiram complementar, trazer alguma informação extra, tanto a respeito desse clube do Afonso Pena, quanto da rua Afonso Pena, ou quem sabe até a respeito até do próprio Afonso Pena, né, do ex-presidente da República, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Qualquer comentário será sempre bem-vindo, tá? Vocês estão em casa, tá? Só repetindo, como eu sempre digo, só não vale xingar esse pobre youtuber, tá? O resto vale tudo, tá? Só não vale me xingar. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, e pela paciência, principalmente pela paciência de vocês, tá? E me aturar durante mais uma semana. Até semana que vem, como sempre, fui!